concedes, ó Pai amado, podemos mais um dia estar diante de Ti, Senhor, e buscar a Tua face, Senhor. Agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, Senhor. Sabemos que neste dia, Senhor, o Senhor tem algo especial. Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda a hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te quero mais. Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda a hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou conseguir, conhecer-te quero mais. Prosseguindo, para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou conseguir, conhecer-te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Vamos dizer isto de coração mesmo. Eu estou a buscar, Deus. Eu quero mesmo mais de ti. E nós, para conhecermos alguém, se nós queremos conhecer alguém, isto é das duas partes, certo? A pessoa tem que se dar a conhecer, mas eu também quero ter que conhecer a pessoa. Eu quero ter que estar interessada, eu quero ter que estar empenhada. E se nós estamos a dizer, eu quero conhecer Deus, Deus quer dar-se a conhecer. E Deus está disponível para se dar a conhecer. Portanto, agora a parte é nossa. Somos nós que Deus temos que empenhar. Portanto, vamos dizer isto com convicção. Eu te busco, eu quero conhecer-te, eu quero mais de ti. Pode ser mais uma vez, eu te busco. Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda a hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor,
Enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser, Espírito, Espírito, enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, Espírito, enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche o meu ser. Amém. Eu não sei se vocês, quando estavam a cantar este cântico, se perceberam aquilo que estávamos a cantar. Espírito, enche o meu ser, pois de ti eu quero ser. Tu queres ser do Senhor? Amém. Ontem, quando estava aqui no ensaio, eu estava no ensaio, não estava no ensaio, estava perto do ensaio, não, eu estava aqui ao lado do ensaio, quando eles estavam a ensaiar, e eu estava ali no gabinete, ali ao lado, e estava a orar, e eu não tinha um título para a minha mensagem neste dia. Eu estava a partilhar, e depois com o grupo de louvor, quando cheguei aqui fora, disse assim, o Senhor deu-me o título certo. E eu estava a orar, por tudo o que aconteceu ontem. Ontem tivemos um dia de vitória, eu quero-vos dizer, não falamos com muita gente, não falamos com muitas pessoas, mas pela graça de Deus, o Senhor usou-nos naquele lugar. Amém? E foi bom estarmos ali. Falamos com quem tínhamos que falar, encontramos corações receptivos, encontramos também alguns corações fechados, mas pelos quais também oramos logo e oramos e vamos continuar a interceder e vamos continuar. A igreja não se cala. E ontem, quando eu estava ali no gabinete, estava a orar por tudo o que aconteceu ontem, enquanto estava a orar por este grupo de louvor que iria estar aqui a servir, enquanto estava a orar por tudo o que iria acontecer hoje também durante este dia, eu estava, e o Senhor trouxe-me no coração, porque é que Ele veio. Porque Ele veio. E este Ele é porque é que o Espírito Santo veio. Porque Ele veio. Amém? Porque Ele veio. Eu convido-vos a abrir as vossas Bíblias, por favor. Terceira Epístola de João. Vamos ler só aqui apenas um versículo. E peço que os irmãos, por favor, peguem numa caneta. Quem gosta de tirar apontamentos, quem gosta de escrever, se precisarem de folhas, peçam folhas. Peguem numa caneta. Eu não vou estar a fazer muitas leituras, vou fazer muitas citações. Os irmãos podem apontar, confirmam em casa, está bem? Nós não vamos estar a gastar muito tempo hoje
não é a gastar, mas não vamos estar a tirar o nosso tempo a ler e a abrir e à procura. Mas eu vou fazer algumas citações e vou dizer os versículos e eu quero que os irmãos apontem e que depois em casa possam ler e possam meditar. Mas em 3 de João, na 3ª carta de João, nós temos aqui um versículo maravilhoso. Capítulo 1, versículo 2. E João, ele fala assim, ele está a escrever esta carta ao amado Gaio, a quem ele amava muito. E do João não era nada complicado, porque João é o discípulo do amor, não é? Logo ele amava, não é? Naturalmente, ele tinha um coração muito dilatado e amava. Mas ele diz assim no versículo 2: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Eu vou ler outra vez. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Que maravilha. Amém? Alguém nos dizer isto. Parece que ali em poucas palavras disse tudo o que tinha a dizer. Não é? E nós já vamos ver mais à frente. Eu esta semana tive uma aventura daquelas fantásticas. Tive um sentimento de dever cumprido, não é? Quando cheguei ao ensaio do louvor, isto dos ensaios de louvor realmente mexeu muito comigo. Quando cheguei ao ensaio de louvor lá à minha equipa na sexta-feira, olhei, já não lembro quem estava lá logo, talvez estavam todos, que eu cheguei mais tarde do que toda a gente, não sei se foi a última, chegamos ao mesmo tempo, com a Lídia, com ele. E quando vinha a entrar, eu vinha a dizer a eles: podem-me dar os parabéns. E eles ficaram a dizer: mas fazes anos? E assim, não, mas podem dar os parabéns, digam que eu hoje sinto-me bué vitoriosa, bué dever cumprido. Vocês alguma vez sentiram, desculpa, eu vou tirar esta expressão, sinto-me muito vitoriosa, muito dever cumprido, está bem? Tirem o bué, nada de bués, mas sinto-me mesmo muito feliz, muito realizada. E eles disseram: mas porquê? O que é que se passou? E eu disse-lhes: olha, hoje foi o último dia que a minha última filha foi para a escola obrigatória. Fui levar a minha Bia à porta da escola. Normalmente ela vai a pé, mas naquele dia até teve direito a boleia e tudo. Fui levá-la com a Joana para tirarmos fotografias do último dia a entrar num portão da escola. Vocês não, e assim, ela ainda vai ter exames para fazer, certo? Mas esta rotina de levar filhos à escola, mães que têm filhos a levar à escola, animem-se, este dia vai chegar para vocês, vai chegar, não é? Quando vão acabar as reuniões de avaliação, quando vai acabar o termos de levar os filhos à escola, problemas com as turmas, problemas de... Não, e foi para mim uma vitória muito grande. E estava-me a lembrar que no primeiro dia da escola do meu André, também fomos levá-lo, tiramos uma fotografia e tenho lá as 2 fotografias, não é? A primeira do André, o primeiro dia de aulas, e agora o último a fechar a porta. Eu estava-me a sentir feliz, não é? Realizada. Podem dar os parabéns no final. Mas a escolaridade traz estas coisas. Nós com a escola, o que é que nós queremos? E graças a Deus todos eles conseguiram. Queremos que eles saibam coisas que são importantes para a vida deles. Que eles aprendam a ler, aprendam a escrever, aprendam a somar, a subtrair, que eles possam fazer o melhor com a vida deles, não é? E quando os levamos para a escola nós estamos na expectativa que eles vão ser bem-sucedidos e graças a Deus todos eles foram bem-sucedidos, não é? Eu olho e graças a Deus todos eles conseguiram e terminamos, não é? Quando nós falamos na vida da escola aqui da igreja, as coisas são um bocadinho diferentes, não é? Nós também temos aqui algumas disciplinas e eu quero-vos dizer que todos nós continuamos matriculados, todos. Estamos nesta escola discipulada. E o que é que nós queremos aprender? O que é que nós queremos que os nossos alunos, ou o que é que o nosso grande mestre quer que os seus alunos, porque eu também sou aluna nesta escola, e o que é que o nosso mestre quer que os seus alunos aprendam? Aprendam a palavra, que é alimento para a nossa alma, que aprendam a viver vidas que agradem ao Senhor. Não é? O que é que nós queremos que aprendam? Amém? Queremos... Paulo ele usa uma expressão em Gálatas capítulo 4, versículo 19, podem apontar, nós não vamos ler. Gálatas, ele diz: eu quero que Cristo seja formado em vós. Que a vossa vida seja de tal maneira que Cristo esteja formado em vós. Não é? Nesta escola, a ideia é nós ficarmos mais parecidos com o nosso Pai possível, mais semelhantes, que Ele seja formado em nós, que Ele cresça, amém? Que Ele cresça em nós, amém? João, ele dizia: amado, que te vá bem,
E este que te vá bem é que te vá bem em tudo. Não é? Isto aqui abrange tudo. Que te vá bem com a tua família, que te vá bem com a escola dos teus filhos, que te vá bem no teu trabalho, que te vá bem na tua formação, que te vá bem na tua vida, que te vá bem, amado, que te vá bem. E depois ele continua. Que tenhas saúde. É tão importante a saúde. Ontem, quando estávamos no evangelismo, falamos com alguém, eu estou a tentar me lembrar quem estava perto de mim e que também sentiu de orar, Daniel, certo? Aquele senhor que se declarou ateu, não é? E oramos logo. Não foi se tu, era alguém que estava comigo, agora estou a tentar lembrar, foi alguém que nós oramos logo naquele momento, depois do senhor se afastar. E o senhor estava doente, visivelmente doente, não é? Doente fisicamente, via-se que ele estava... E quando nós começamos a falar e a fazer aquela dinâmica do espelho, não é? Ele deu um sorriso e ele disse, mas eu tenho um problema, eu sou ateu, eu não consigo acreditar. Porque eu acho que a grande beleza, a obra-prima que existe, a coisa mais maravilhosa é a saúde, e eu não a tenho. Não é? Quando nos falta a saúde, falta-nos muita coisa. Não é? E o apóstolo João está a dizer, amado, que te vá bem e que tenhas saúde. Não é? E nós oramos por este homem, porque é fácil nós falarmos que vai tudo bem quando temos bem de saúde, mas quando a saúde nos falha, precisamos que Cristo esteja formado em nós, para que tudo nos vá bem. Mesmo quando a saúde falha, precisamos que Ele esteja formado em nós. Amém? Que tenhas saúde. E depois Ele continua, assim como bem vai a tua alma. Que tudo esteja bem com a tua família, com a tua vida à volta, que tudo esteja bem contigo fisicamente, que tu estejas bem, ainda com um joelhito aqui, uma dor ali, mas que tu estejas bem e que bem vá na tua alma, o teu interior, a tua vida, o teu pensamento, a tua vida espiritual, que te vá bem. Amém? Isto era o que o João dizia. Oh, irmãos, e para que isto aconteça, para que nós estejamos desta maneira, nós precisamos mais do que nunca que Cristo esteja formado em nós. Porque nós sabemos que na nossa vida nem sempre as coisas vão correr bem, nem sempre vamos ter saúde e na nossa alma também nem sempre vamos ter dias soalheiros. Alguém sabe do que eu estou a falar? Muitas vezes vamos ter dores, vamos ter dúvidas, vamos ter momentos de tempestade, muitas vezes vêm os problemas e nós precisamos que Cristo esteja formado em nós de maneira a que nós possamos dizer, até aqui tu me tens ajudado e tu vais continuar a ajudar-me. Os irmãos percebem, nós precisamos da presença de Deus na nossa vida, que Ele esteja formado em nós, que Ele viva em nós, que Ele cresça em nós. E eu quero dizer que a presença de Deus é das coisas mais importantes que eu podia vos falar aqui neste dia de Pentecostes. E quando nós falamos da presença de Deus, nós temos que ir ao Antigo Testamento e nós sabemos que estamos a viver na era do Espírito Santo. O Espírito veio em 2000, eu agora ia dizer os nomes, é melhor não dizer as datas, senão vou-me confundir toda. 33 anos depois, Jesus morreu, ressuscitou e o Espírito Santo desceu. Ok? Façam as contas vocês, que eu senão vou falhar. Mas o Pentecostes veio, não é? Há 2000 e qualquer coisa de anos, e talvez ainda não chegue aos 2000, não é? O Espírito veio, porque para inaugurar uma nova era em que a presença de Deus estava em nós. Cristo estava a ser formado em nós, dentro de nós. A presença de Deus está em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. E nós usamos isto às vezes erradamente, é verdade, mas a verdade é que nós somos templo do Espírito Santo. E quando nós vamos para o Antigo Testamento e falamos sobre a presença de Deus, vejam como é que era a presença de Deus no Antigo Testamento. Era desejada. O salmista, ele dizia, lá no Salmo 42:1, apontem, eu não vou ler, Salmo 42:1, como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus. A presença de Deus era desejada. Tu desejas a presença de Deus? Eu espero que sim. Não é? No Antigo Testamento, Adão escondeu-se da presença de Deus. Quando nós vamos lá mesmo a Gênesis, Adão escondeu-se da presença de Deus. O pecado tirou-lhe a alegria e o prazer de uma forma rotineira, porque as rotinas são boas. Desculpem lá, levar os filhos à escola diariamente é bom. Faz-nos bem. As rotinas faz-nos bem. Agrega-nos, está bem? Traz valor à nossa vida. Certo? Eu não é... Amém?
Amém. Ter horários para cumprir, perfeito. É tão chato, rotinas, mas faz-nos bem. Traz sentido à nossa vida, está bem? E Adão tinha esta rotina fantástica. Diz todos os dias, quando o sol começava a pôr, no virar do dia, diz que Deus descia ao jardim do Éden e visitava Adão e tinha um momento de comunhão. Esta rotina era fantástica. E diz que esta rotina foi quebrada por quem? Quem é que quebrou esta rotina? Foi Deus que visitar Adão? Não, o pecado tornou a presença de Deus insuportável para Adão. O pecado tira-nos o prazer da presença de Deus. Abraão, ele foi chamado a andar na presença de Deus. Em Gênesis capítulo 17:1, o que é que Deus diz a Abraão? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Então Deus queria pessoas específicas, queria que as pessoas buscassem a sua presença, que as pessoas estivessem na sua presença. Moisés é uma passagem fantástica. Moisés está a apóstolo dizer ao Senhor, porque o Senhor era bom e para sempre, eles estavam felizes, estavam a fazer uma inauguração. Então diz que aconteceu que a presença de Deus, a glória de Deus baixou naquele lugar e diz que os ter-se em pé, porque a presença de Deus era de tal maneira pesada e notória e palpável que eles estavam na presença de Deus. Esta era a presença de Deus no Antigo Testamento. Os irmãos estão comigo? Era momentânea, era em ocasiões, era ocasionalmente. Eles desejavam, eles ansiavam, eles precisavam e a presença de Deus fazia sentir desta forma e eles desejavam. Depois chegamos, irmãos, aos Evangelhos. Chegamos aos Evangelhos. Não é? Chegamos ao Deus homem habitando no meio de nós. Diz que Deus desceu da sua glória, tomou a forma física, forma humana, Jesus, Deus encarnado, fez-se homem e habitou entre nós. Glória a Deus. Quem estava, eu ponho-me a pensar como é que eu seria se eu vivesse no tempo de Jesus. Desculpem lá, a minha imaginação é muito, muito fértil. Mas se eu estivesse no tempo de Jesus, será que eu faria parte daquela multidão que corria atrás para ver Jesus? Ou será que ficava no meu lugar a estranhar tudo aquilo? Vocês não percebem? A presença de Deus estava em Cristo. E era notória. E João disse, e nós vimos a sua glória. Como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Diz que Deus veio e habitou entre os homens. Amém? Tornando-se um connosco. Era Deus connosco. Diz que as multidões corriam para ver Jesus, para ouvir Jesus, para tocar em Jesus. Nós não vamos ler, mas os irmãos conhecem imensos exemplos, não é? Ninguém ficava indiferente a quem ele era. Onde ele estava, as situações mudavam. Os funerais viravam festas. O choro virava riso. Onde ele estava, a doença fugia. Não é? Os demónios eram repreendidos e eram mandados para o abismo, não é? E onde Jesus estava, as coisas eram alteradas. A sua presença, a presença de Deus em Cristo, estava limitada à sua presença física. Nós encontramos Lázaro, quando ele adoece, e Marta e Maria mandam chamar a Jesus, não é? E Jesus demora-se, e nós conhecemos a palavra, desculpa lá, não vamos ler. Eu peço muito perdão, eu estou a citar isto tudo, vocês vão apontando e vão procurar em casa. Diz que as irmãs ficaram muito tristes porque Jesus atrasou-se 3 dias. Então, Jesus, amas tanto o meu irmão e eu mando uma mensagem, dizer que o meu irmão está doente e tu atrasas-te. Não é? E diz que Marta, que era... podemos viver o mundo de Marta, como é que é? Há um livro que se diz no mundo de Marta com o coração de Maria. Aconselho a todas as minhas irmãs a lerem. E nós podemos viver neste mundo corrido de Marta, mas com o coração de Maria. E esta Marta, que era esta mulher corrida, diz que ela levantou-se, já parece o Pedro, não é? A fugir e a correr. Não, o que chegava de primeiro era o João, desculpem lá, já estou aqui a confundir, não é? Mas Marta também diz que ela, quando Jesus foi ao fim de 3 dias, ele já estava morto, diz que ela disse, Senhor, se tu estivesses aqui, se a tua presença estivesse aqui, se tu estivesses aqui, tu curavas o meu irmão, ele não tinha morrido. Ou seja, dependia, a presença de Deus estava circunscrita a Jesus, onde ele estava. Durante aquele tempo que Jesus esteve na terra, a presença de Deus estava lá, era manifesta, era visível, era aparatosa, impactava toda a gente. As pessoas estavam perto dele. Os irmãos percebem? As pessoas estavam perto dele. A sua presença era temida.
Nós encontramos lá em João capítulo 11, versículo 47, diz os sacerdotes, os fariseus, eles diziam: que faremos? Porquanto este homem está a fazer demasiados sinais, este homem faz muitos sinais, se o deixarmos assim, todos vão crer nele. A sua presença estava a ser temida, estava a fazer os fariseus ficarem loucos. Se nós deixarmos ele continuar nisto, todos vão acreditar nele. E mais, eles ainda disseram: e os romanos virão e irão tirar-nos o nosso lugar, não é? E da nossa nação. E eles estavam preocupados, e Jesus começou a ser um empeço para a vida deles. E por incrível que pareça, por incrível que nos pareça, a sua presença não era encontrada. Em João capítulo 11, versículo 54, temos aqui o versículo 56, diz que Jesus já não andava manifestamente entre eles, entre os judeus. Diz que Jesus já não era encontrado assim dessa maneira. Diz que ele retirou-se, não é? Ele retirou-se, andava pelos desertos, andava nas cidades com os seus discípulos, não era encontrado. E andava ali com os seus discípulos. E então os fariseus diz que buscavam, pois, a Jesus, os judeus buscavam a Jesus, e iam ao templo e diziam uns aos outros, estando no templo: que vos parece? Será que Jesus vem à festa? A presença de Jesus era de tal maneira desejada, e quando não era encontrado, eles perguntavam-se: será que Jesus vem hoje? Irmão, antes de sair da tua casa, será que tu perguntaste: será que Jesus vai estar hoje no culto? O pastor há pouco tempo atrás estava a pregar sobre a palavra de Deus escondida, não é? No templo. É? No tempo de Josias, a palavra escondida. Eu quero dizer que Jesus neste tempo também estava escondido do templo e das festas, não é? E a pergunta era: será que Jesus, Deus virá à festa religiosa que nós vamos ter? Será que Jesus vai estar lá? Será que a presença de Deus vai estar lá? E não, e Jesus não estava. Ele só estava onde ele queria estar. Os irmãos percebem? A presença de Deus também era ansiada. E eu quero-vos dizer que nós viemos à igreja, eu espero que vocês tenham vindo para ver Jesus. Espero que ninguém tenha vindo para ver. Eu estava a ouvir uma irmã há um tempo atrás, ela diz que era muito sisuda, não é? Muito antipática, muito... não era assim uma pessoa sorridente. Vocês conhecem assim alguém? Todos nós temos aqueles dias, vamos lá todos fazer uma cara de... Não é? Todos nós temos esses dias. Mas aquela irmã diz que não era uma pessoa sorridente. E alguém disse-lhe: é uma pena a irmã ser assim, nós gostamos tanto de vir à igreja, e ainda por cima a mulher do pastor. Oh, pá, isto pega tão mal. A irmã não é... E ela respondeu com aquela cara sisuda assim: qual é o problema? As pessoas não vêm cá para me ver a mim, vêm para ver Jesus, não é? Não sou eu que estou aqui em causa. Ninguém vem. Eu espero que ninguém venha para ver quem está no louvor, para ver o que é que o pastor vai trazer. Hoje se calhar até pensar: hoje vai ser a pastora a pregar, a pastora Paula. Não, nós não temos pastoras. Vai ser a irmã Paula a pregar, a missionária a pregar. Eu espero que ninguém tenha ficado decepcionado de ser eu a pregar. Irmãos, espero que não tenham vindo para ver nem a mim, nem o Jorge, nem a irmã Cristina, nem o irmão Machado, aqueles irmãos que às vezes usam a palavra, o irmão Gabriel, o irmão Daniel. Não tenham vindo para ver ninguém, mas tenham vindo para ver Jesus. Venham na expectativa: Jesus, que tu estejas neste lugar, tu estejas naquele lugar. Amém? Eu espero que tenha sido essa expectativa. Amém? Nós precisamos... E é a coisa mais triste que há se nós tivermos um culto sem a presença de Jesus. Eu esta semana enviei para alguns dos membros do grupo Louvor, não é? Estas modernices, não é? De nós queremos emoções fortes na presença de Deus, e queremos luz, e queremos barulho, e queremos músicas que nos façam chorar, e parece que se não choramos, já não está a presença de Deus. Irmãos, a presença de Deus não está nisto. Não está nestas coisas, não está nisto. Eu espero que nós possamos sentir a presença de Jesus no nosso lugar, onde nós estamos, no silêncio do nosso coração, que nós possamos nos deliciar na presença de Jesus. E Jesus, ele ausentou-se da terra. Amém? O Deus connosco foi para perto do Pai. E é engraçado, ele diz, sabe o que é que ele diz sobre isso? Diz lá em João 16, 7, diz assim: e convém que eu vá. Jesus, então vais-te embora agora, então andamos todos à tua procura, então Jesus, onde é que tu estás? Jesus, as pessoas querem saber de ti. E o que ele diz é: e convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Então ele tinha mesmo que ir, não é? Mas se eu for, eu enviar-vos-ei, não é? Eu vou enviar para vocês. João 16, 7. E ele veio, o Consolador veio, amém? E a palavra de Deus diz que, olha, no Antigo Testamento Deus visitava o seu povo. No Antigo Testamento Deus visitava o seu povo. No Evangelho, Deus estava entre o seu povo. Agora, Deus está em nós, dentro de nós.
Ele habita em nós. A sua presença está em nós. Os irmãos percebem o que é o papel do Espírito Santo? É a presença de Deus em nós, que foi derramada para que nós pudéssemos estar na presença de Deus. Nós não temos que buscar a presença de Deus aqui e ali. Ele habita em nós. Isto é Cristo formado em nós. Sabem que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Eu agora não vou falar sobre a Trindade, sobre a doutrina da Trindade, não é? São 3 pessoas distintas, um só Deus. Deus em nós, Espírito Santo, amém, habitando em nós. Nós estamos nesta dispensação, Ele move-se em nós. Irmãos, Ele move-se em nós na medida em que nós nos movemos nele. Amém? Foi por intermédio do Espírito Santo, e vejam as coisas que começaram a acontecer em Atos dos Apóstolos. Nós podemos começar já por Atos dos Apóstolos. O que aconteceu em Atos dos Apóstolos? Logo depois do Espírito Santo descer, Pedro levantou-se com ousadia e diz que ele pregou a palavra com uma ousadia tremenda. Nós encontramos um Pedro ali um bocadinho antes, não é? Depois da morte de Jesus. Lembram-se do Pedro? A negar, eu nem o conheço, não é? Eu nem o conheço. E a chorar, muito arrependido, porque ele negou Jesus. Mas depois da experiência do batismo no Espírito Santo, Deus habitando nele, diz que ele com toda a ousadia, ele saiu para fora daquele lugar, daquele cenáculo onde eles estavam reunidos, e ele começou a falar com ousadia a palavra, e ele disse, olha, saibam que Cristo, a quem vocês crucificaram, ele chamou assassinos àquela gente toda. Vejam que aquele homem estava com tanto medo. Aquele Cristo a quem vocês o crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E diz que naquele dia, com a sua pregação, converteram, sabem quantas pessoas? 3.000 pessoas, quase 3.000 pessoas. E Deus agregou à sua igreja, acrescentou à sua igreja. Mas, pelo Espírito Santo, milagres aconteciam. E se vocês lerem, procurem, leiam o livro de Atos dos Apóstolos, Pedro e João, o coxo, a ousadia, isto é tremendo aquilo que Deus faz. Deus em nós, irmãos, não nos dá espírito de medo. Nós vamos para a rua, é verdade que vamos lá ouvir negas, é verdade que vamos ouvir negas. É verdade que há pessoas que vão nos dizer que são doutorados não sei em quê e que não querem saber nada de nós, que somos todos uns aldrabões, não é? Que são uns aldrabões. O homem foi para a guerra, não para a paz. Qual paz? A paz é feita pela guerra. E a guerra... Ok, então ele ficou lá com a guerra dele e nós ficamos com a nossa paz. Aleluia. Os irmãos percebem? Mas quando nós temos o Espírito de Deus, nós não tememos, mas vamos na ousadia dele. Diz que Pedro e João, depois de curarem um paralítico, eles foram levados presos, eles foram levados para serem interrogados, eles foram levados para ser prensados, para serem ameaçados, e disseram, parem de falar do nome de Cristo. Jesus já nos trouxe problemas, ele já tinha trazido problemas antes, ele estava a fazer milagres e agora vocês continuam. Oh, gente chata, que presença é essa que vocês têm? O que é que está a acontecer? Era Jesus que estava a fazer, agora estão vocês a fazer. Parem, não façam, acabou. E diz que eles foram ameaçados de morte, e diz que Pedro e João, eles voltaram para a sua igreja e disseram, olha, eles falaram connosco, eles ameaçaram-nos, mas vamos orar. E eles oraram, ó Senhor, olha as tuas ameaças, ó Deus, olha o que eles disseram, olha o que eles nos dizem que vão fazer, ó Deus, mas olha, nós vamos pregar com toda a ousadia a tua palavra à mesma, enquanto tu vais estender a tua mão para operar, ó irmãos, e por assim, olha, e assim vai, e o Evangelho chegou até aqui hoje. Ó irmãos, o Espírito de Deus que caiu naquele dia lá em Pentecostes, continua nas nossas vidas. Deixem que Cristo seja formado em vós, busquem, deem liberdade. Nós cantamos tantas vezes e nós tratamos de cantar músicas que falem. No Antigo Testamento ninguém cantava este tipo de músicas. Irmãos, Deus habita em nós. Ele quer mover-se em nós, Ele quer trabalhar em nós, Ele é o Consolador, Ele é aquele que nos lembra todas as coisas, Ele é aquele que nos ensina a verdade, Ele é aquele que nos faz... Ele é Deus conosco. O Espírito Santo habita em ti, amém? Habita em ti. Pelo Espírito de Deus, as coisas eram reveladas e nós lembramos com Ananias e Safira, não é? Quando ele estava a mentir, o Ananias mentiu para Pedro. E Pedro, o que é que ele disse? Olha, Ananias, estás-me a mentir. Não, o que é que ele disse? Tu estás a mentir ao Espírito Santo que habita aqui. Os irmãos percebem? O Espírito Santo está cá dentro, Ele habita em nós. Então, o Espírito Santo habita em nós. Amém? Ele habita em nós. Paulo, ele foi separado para a obra de Deus pelo Espírito Santo. Leiam lá em Atos, depois da conversão, não é? Quando foi chamado aquele homem para ir orar, Ananias, certo? Quem foi chamado para ir orar por Paulo? Agora falhou-me. É? Ananias, certo?
Eu agora estava com medo de dizer, graças a Deus. Foi mesmo. E diz que ele foi orar, não foi assim tão fácil. Não foi assim tão fácil. Porque Deus disse assim, Ananias, vai lá ver, Paulo converteu-se, Paulo, o perseguidor, aquele que matava os cristãos todos, que também não queria saber nada da presença de Cristo e presença de Deus, ele converteu-se e tu vais lá e vais orar com ele. Assim, Senhor, tenho ouvido tanta coisa errada sobre ele. Mas vai, porque é um vaso escolhido. E diz que Ananias foi e orou por ele. E diz que Paulo foi cheio do Espírito Santo. E por aí vai. E por aí vai. O Espírito Santo continuou a trabalhar. Amém. A trabalhar em nós. Amém? Milagres acontecendo. Então o que é viver segundo o Espírito Santo? É desenvolver intimidade com esta pessoa maravilhosa que habita em nós. Irmãos, como é que tu tens que desenvolver intimidade com Ele? Tu tens o Espírito Santo habitando em nós. A partir do momento em que nós confessamos Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo é colocado em nós com o selo da promessa. Mas Ele não quer fazer apenas esse trabalho em nós. Ele quer encher-nos de poder, de ousadia, de autoridade. Aproxima-te do Senhor. Diz que os que são segundo a carne, em Romanos, no capítulo 8, versículo 5, diz assim, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. E eu tenho consciência que há pessoas que vêm à igreja dia após dia, semana após semana, ano após ano, alguns até batizados, e continuam a ser crentes carnais. Os irmãos percebem? Então, mas ele quando aceitou o Senhor, o Espírito Santo não foi lá habitar? Foi, mas não desenvolveu intimidade, não deu ouvido ao Espírito de Deus. E Paulo dizia que Cristo seja formado em vós. Não é? Diz que os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Irmãos, e não há outra forma de viver. Nós não podemos viver a vida cristã se vivermos segundo a carne. Não há outra forma de viver. Nós temos que viver, se não deixarmos o Espírito Santo governar em nós e guiar a nossa vida. Diz que por todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Isto não há aqui meio caminho. Espera, isto do Espírito Santo, isto é uma coisa, espera lá, isto é só para a gente assim, desculpem, pessoas muito elucidadas. Não, irmãos, se não deixas o Espírito Santo guiar a tua vida, tu não és um filho de Deus. Ponto. E quem diz isto foi Paulo, Romanos 8,14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então começa a ter intimidade com o Espírito Santo. Não fiques preocupado com aquelas coisas que às vezes nos preocupam e que nos tiram. Será que vai acontecer? Será que eu vou ser batizado? Vou falar em línguas? Vou ter profecias? Vou ter dons? Calma, calma. Busca intimidade com Deus, com o Espírito Santo. Procura aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Procura o seu poder e a sua glória. Amém? Se vivemos em Espírito, então andemos também no Espírito. Nós começamos a viver e nós começamos a andar no Espírito. Começamos a ouvir a voz do Espírito. Começamos a aperfeiçoar e a perceber o que é que Deus quer para a nossa vida. Vamos orar e temos consciência que Deus está perto de nós. Ele está dentro de nós. Ele trabalha em nós. Em Gálatas 5:25 nós temos uma ordem. Diz assim, enchei-vos do Espírito. Não é? Enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, se queres alegria, se queres paz, se queres ter gozo. Então não te embriagues com vinho, não procures outras coisas, mas enche do Espírito. E como é que tu fazes isso? Buscando ao Senhor, abrindo a tua boca, clamando ao Senhor, falando com Ele, cantando este género de música. Espírito de Deus, enche a minha vida. Mas não, que não sejam palavras. Deixa que o teu coração se derrame diante do Senhor. Espírito, enche a minha vida. Eu quero ser teu. Eu quero que tu habites em mim. Amém? Eu quero derramar o meu coração diante de ti. Amém? Em 1 Tessalonicenses temos outra ordem. Não extingais o Espírito. 1 Tessalonicenses 5:18. E é engraçado que eu quando estava a ver este contexto, não é? E por ser uma ordem, não extingais o Espírito. Estão a ver os extintores? Há muitos anos atrás, quando estávamos no Instituto Bíblico, tivemos uma colega que pregou sobre sermos extintores de Deus, não é? E foi sobre este versículo, o sermos extintores. Não me lembro já o que é que ela disse, só me lembro desta parte, de sermos extintores, não é? Não me lembro assim muito mais. Uma colega, creio que foi a Beatriz Prata, certo? Não? A Solange Amado. Ok. E elas pregaram sobre ser extintores de Deus. E é isto fixei. Mas o não extingais o Espírito, e quando nós lemos ali o contexto, em 1 Tessalonicenses, aquilo pode ter ali um duplo sentido, não é? Porque um bocadinho mais à frente, não é? Ter a ver com o versículo seguinte, diz que tem a ver com os dons espirituais. Então aquilo não extingais o Espírito é não impeças que Deus fale connosco através dos dons espirituais.
através da maneira dele falar, dele agir, dele. Não extingam o Espírito, mas deem liberdade. Não tenham medo quando Deus quer falar pela profecia, pela palavra de revelação. Não tenham medo disso. Não extingam o Espírito. Podia ter a ver com isto, mas também tem um outro sentido, porque se nós lermos o que vem para trás disto, o que vem para trás até chegar ali àquele versículo, tem a ver com normas de viver, com normas de conduta. Amém? E nós abafamos, extingamos, apagamos o Espírito Santo, nós extinguimos o Espírito Santo, nós abafamos quando a nossa vida adota comportamentos que não estão em conformidade com a palavra de Deus. Quando nós vivemos a nossa vida fazendo coisas erradas, e olha, vamos lá abrir. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Eu já estou a terminar, está bem, irmãos? Antes da meia-noite eu acabo, está bem? Não se preocupe. Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 5. E começa a dizer, não é? Rogamos que reconheçam que trabalho entre vós. No versículo 13. Tinhais em grande estima. Versículo 14, rogamos também, irmãos, que demonstreis os desordeiros, consoleis-os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, sejam pacientes para com todos. Isto tem a ver com a nossa norma de conduta, com o nosso relacionamento. Vejam, irmãos, como é que vocês se comportam, vejam se são pacientes, vejam se vocês são aqueles que admoestam, que nós não somos os desordeiros, certo? Mas nós repreendemos os desordeiros, certo? Mas, e mais, vede que ninguém dê ao trem mal por mal. Se alguém te fizer mal, não pagues com mal também, mas paga com bem. Amém? Faz, regozija-te sempre, ora sem cessar, porque se tu em tudo dai graças, tendo um coração agradecido, porque senão vai-se extinguir o Espírito. Os irmãos percebem? Também pode ter a ver com isto. À frente, logo abaixo, diz, não desprezeis as profecias. Ponto. Não é? Este extingares do Espírito pode ter a ver com não desprezar as profecias, o não dar liberdade, mas se calhar também tem a ver com isto que está para trás, e nós podemos extinguir o Espírito Santo da nossa vida quando nós vivemos uma vida que não agrada a Deus, quando o pecado triunfa na nossa vida, quando não temos um compromisso sério com Deus, quando nós levamos as coisas a brincar. Nós até brincamos com o crente Raimundo, não é? O pé na igreja, o pé no mundo. O irmão, não tem graça nenhuma este tipo de... Não pode haver um crente Raimundo, não é crente, não é comprometido. Isto não há caminho, a zona cinzenta. Ou está na luz, ou está nas trevas. Ou está salvo, ou está perdido. Os irmãos percebem? Nós não podemos brincar a sermos cristãos e levar isto, faz de conta. Não, nós precisamos ter um compromisso sério com Deus para que Cristo possa ser formado em nós, para que Ele possa crescer em nós. Amém? Que o Senhor nos ajude a viver esta vida. Amém? Não extinguindo o Espírito. Amém? E nós podemos perder mesmo o Espírito Santo dentro de nós. Assim como Jesus se ausentou para não ser encontrado, o Espírito Santo também pode se ausentar do meio de uma igreja. E quero-vos dizer que não há coisa mais triste do que uma igreja com o Espírito Santo ausente do meio dela. Os irmãos percebem? Não há coisa mais triste. Em Judas ainda tem um versículo ainda pior. Diz que aqueles que causam divisões sensuais que não têm o Espírito. Estamos a falar de igrejas. E o Espírito Santo estava ausente das suas vidas. Dentro da igreja, mas sem o Espírito. Aquela coisa que nós dizemos que o Espírito Santo habita em todos, irmão, dá lugar ao Espírito Santo na tua vida. Não brinques com as coisas de Deus. Amém? Se nós temos o Senhor em nós, pode faltar tudo, mas temos aquilo que é de mais valor. A sua presença em nós. Isto é a coisa mais importante. A coisa mais importante. Olha, deixem-me dar aqui um pequeno testemunho de alguém que impactou a minha vida há muitos anos atrás. Vou falar da mãe, do filho e de alguém que viveu um século depois. São vários testemunhos, mas metidos num. Há uma senhora que eu gosto muito, que é a Susana Wesley. Esta senhora, agora minhas irmãs que estão grávidas, ela teve 19 filhos. Podem dizer, uau, corajosa. Não é? Na altura não havia televisão, não havia internet, não havia muita coisa. Não é? Teve 19, mas a Susana Wesley, ela teve 19 filhos. O 15º filho dela foi o John Wesley, e que nós conhecemos. Não é? E esta senhora, eu quero-vos dizer que esta senhora, ela tinha sido criada por uma família cristã. A família que temia ao Senhor. E ela diz que viu o seu pai
a ler a Bíblia, não é? Eu lia 20 capítulos por dia, desde o nascimento dela até ela casar. Ela diz que o pai lia, como é que é possível? A gente diz assim, uau, 20 capítulos da Bíblia por dia, não é? Ela diz no testemunho dela. E esta mulher, com tantos filhos, ela tinha o altar dela na casa dela. Eu vou-vos dizer onde é que era o altar dela de oração, onde ela dizia, Deus, usa-me nas tuas mãos, com tantos filhos. Cuidava das vacas, diz que eles tinham vacas e tudo, não é? O marido não estava lá por casa e ela tinha que dar ali conta daquilo tudo e dos filhos. E ela tinha o altar na casa dela. Sabem onde é que era o altar dela? Agora vocês vão ficar, é fantástico. Ela levantava a ponta do avental, punha a cabeça atrás do avental, cobria a cabeça dela, e os filhos sabiam, quando aquela mãe estava na cozinha, com o avental a cobrir-lhe a cabeça, que a mãe estava na presença de Deus, e que eles só iriam interrompê-la se morresse alguém. Se houvesse alguém ali muito aflito, é que ela podia ser interrompida, não é? E o John Wesley conta que viu a sua mãe orar assim, diariamente, pelos filhos, no meio das suas lutas, dos seus afazeres. Ela entrava na presença de Deus e ela clamava, Deus, que a tua presença seja real na minha vida, na vida da minha família. Normal seja que o John Wesley, não é? Ele também seguiu os passos da mãe, tornou-se um grande missionário, um homem avivado, um homem ungido por Deus. E diz que há uns anos atrás, não é? Ele viveu, eu vou-vos dizer aqui, entre 1703 e 1791, não é? Este homem, alguém diz que o ministério dele, ele percebeu que o ministério dele tinha uma característica diferente. Ele queria ter uma relação de tal maneira de proximidade com Deus e queria que as pessoas que ele pregasse tivessem esta intimidade com Deus, que ele dizia que tinham que ter o coração aquecido na presença de Deus, que a fé não podia ser uma fé vazia, uma fé apenas de palavras, mas que fosse com corações aquecidos na presença de Deus, amém? Que fossem pessoas que valorizassem aquelas pessoas, eu tinha aqui a frase e agora não me lembro, que valorizavam uma experiência pessoal imersiva da presença de Deus. Os irmãos percebem? Ele queria levar o que ele pregava, o que ele ministrava, é que as pessoas tivessem este coração aquecido. Ele usou muitas expressões, muitas vezes a palavra, a minha paróquia, ou o meu púlpito, não é? A minha paróquia é o mundo inteiro, não é? Onde ele se sentia capacitado para pregar, ele pregava, fosse onde fosse, não é? E ele ia e ele pregava a palavra com ousadia. Diz que passado muitos anos, não é? Muitos anos, em 1940, houve um senhor da América que levou um grupo de alunos deles para uma viagem à Inglaterra e foram visitar o seminário onde o John Wesley tinha vivido lá com a sua família durante algum tempo, não é? E diz que este homem, eu vou-vos dizer o nome dele, que é o Sr. James Edioner, também se quiserem melhor pronúncia, peçam a alguém que tenha melhor pronúncia, mas este homem diz que levou aquele conjunto de alunos da América até a Inglaterra em 1940 e foram visitar aquele lugar onde John Wesley tinha também ensinado durante algum tempo, não é? Um seminário onde John Wesley também tinha estado a ministrar naquele lugar. E ele foi mostrar os aposentos, não é? Os quartos, e ele disse, este era o quarto onde o John Wesley dormia. E diz que o quarto estava intacto, não é? Desde 1700 para o passo, ainda está lá o museu, não é? Do John Wesley. E diz que ao lado da cama tem um tapete velho, não é? E tem 2 círculos gigantes, não é? E então o professor, ou a pessoa que estava a fazer a visita guiada, estava a dizer àqueles alunos, àquele professor, estão a ver, isto é a marca dos joelhos do John Wesley. Ele gastava grande parte da sua madrugada. Senhor, usa-nos nas tuas mãos. Senhor, que o teu reino deixe a terra. Senhor, que tu faças alguma coisa nova. Senhor, aquece os nossos corações com a tua presença. E esta era a oração dele, não é? E aquilo mexeu no coração daqueles alunos, ao verem aquelas marcas e a pensar como é que é possível, não é? Alguém ter deixado para a posteridade a marca no tapete das vezes que orava e o tapete lá vincado. Diz que quando se vinham embora e estavam no autocarro, deram pela falta de um aluno que não estava, não é? E ele começou a ver e falta-nos um aluno, e andaram à procura do aluno e encontraram um aluno naquele quarto, ajoelhado sobre aquelas marcas, com lágrimas a chorar e a orar e a dizer, Senhor, faz outra vez. Senhor, faz outra vez. Senhor, traz o teu reino à terra outra vez. Aquece os nossos corações com o teu fogo outra vez. Faz outra vez. Então aquele professor disse, isto agora vai ser muito bonito, não é? Billy Graham, levanta-te, o autocarro vai partir.
Isto aconteceu veridicamente. Senhor, faz outra vez. Perceberam o que é a presença de Deus? Porque é que Ele veio? Para que nós tivéssemos vontade de perceber a sua presença em nós. Ele quer habitar em nós. Ele quer mover-se através de nós. Nós dizemos tantas vezes, e dizemos isto de uma maneira às vezes tão trivial, nós somos o corpo de Cristo. Irmãos, somos o corpo de Cristo, então nós somos a boca dele. O Espírito Santo quer falar através da tua boca. Quer usar-te para falar às pessoas que precisam de ouvir uma palavra. Somos as mãos dele, Cristina, para servir aqueles que precisam. Os irmãos percebem? Que nós possamos ter este sentimento em nós. Amém? Que o Senhor possa descer à terra, que a sua presença possa estar em nós. Vamos ficar em pé. Eu nesta tarde, eu não sou nada boa nisto, mas olha, quero fazer um apelo. Eu não sei se está aqui alguém que ainda não disse: Deus, perdoa o meu pecado. A minha vida não tem espaço para ti. A minha vida está tão cheia de mim que eu não tenho espaço para ti, para tu habitares em mim. Tenho pecado, tenho coisas que não te agradam e preciso que tu removas e preciso que tu trabalhes. Eu quero ter espaço em mim para que o teu poder, a tua presença, a tua glória, tu possas viver em mim. Então eu peço que tu saias do teu lugar, que venhas à frente. Nós queremos orar por ti. Eu quero te dizer que Jesus deu a sua vida. Ele veio a esta terra com este intuito há 2000 anos atrás, de dar a sua vida para resgate de nós. A sua missão era vir e ele pagou o preço, mas diz que ele não nos deixou sós. Nós estamos acompanhados, temos o Espírito Santo connosco. Então eu quero que tu saibas o que é ter Deus habitando em ti. Então sai do teu lugar e vem à frente. E quero fazer outro apelo. Se está aqui alguém que deseja também que o Espírito Santo possa trabalhar, possa agir, até estamos nisto já há muito tempo, mas eu quero tanto conhecer este Espírito intimamente. Não sabes como fazê-lo? Então vem à frente, vamos orar por ti. O pastor Lani irá orar. Amém. Sai do teu lugar, vem à frente e nós vamos orar. Glória a Deus. Senhor, que tu possas fazer de novo. Deus, que tu possas fazer de novo, Senhor. Quando lemos, Senhor, sobre focos de avivamento que aconteceram, Senhor, na nossa história, Deus, e quando percebemos, Senhor, pelo sinal dos tempos, Senhor, que o teu dia se abrevia, então que tu possas fazer de novo. Deus, que possa haver